Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas de citologia aqui no canal, de biologia molecular, a gente vai falar agora sobre a divisão, celular da meiose. Na outra aula a gente falou sobre mitose, já tem uma aula aqui no canal sobre mitose, e agora a gente vai falar sobre meiose. Bom, a meiose, ela é uma divisão celular que ocorre para formar gametas, nos animais ela forma gametas, nos vegetais vai formar os esporos, certo? Ela vai reduzir o número de cromossomos de uma espécie pela metade, por isso a gente chama de reducional, Então, nesse caso da meiose, uma célula mãe, ela vai ter lá os cromossomos dela, esses cromossomos eles vão ser reduzidos e vão originar 4 células no final, haploides, 4 células filhas haploides. Então, ao contrário da mitose, que a célula mãe formava 2 cópias no final da divisão, aqui a gente vai formar 4 células, com a metade dos cromossomos, Para que isso ocorra, vai existir 2 etapas. Então, a gente divide aí, didaticamente, a meiose em 2 fases, Meiose 1 e meiose 2, certo? Como tá aqui na imagem, eu tenho uma célulazinha, certo? Aqui, essa célula, antes de começar a divisão, ela vai ver a duplicação lá dos cromossomos, tudo igual, mas depois, na primeira fase da meiose 1, ela vai reduzir seus cromossomos pela metade, depois começa outra divisão sucessiva e no final a gente vai ter 4 células haploides, certo? De célula diploide a gente vai ter célula haploide. Então eu vou mostrar a vocês cada fase aí, a meiose 1, a meiose 2 e as suas etapas, Vou explicar a vocês. Bom, a meiose 1, ela é a primeira divisão, da meiose, sendo a etapa considerada reducional, Já que no final a gente vai ter células com a metade dos cromossomos originais. Antes que comece essa etapa, vai ocorrer a intérfase, como ocorreu lá na mitose, Os cromossomos, eles vão ser duplicados, A gente vai ter a duplicação do DNA na intérfase, formando também as cromátides. Aí, após a duplicação, vai se iniciar a divisão celular, Então, eu vou ter a duplicação do cromossomo, as cromátides, os cromossomos homólogos, As cromátides irmãs. E isso ocorre na intérfase, certo? Do mesmo jeito que a gente viu lá na mitose. Aí, após essa duplicação, inicia-se as fases propriamente dita da meiose 1. A primeira fase é a prófase 1, é a fase mais longa, da meiose, é considerada a fase mais longa, e a gente pode dizer também que ela é a mais importante para a adaptação, dos seres vivos e para a variabilidade genética. Eu vou explicar por quê. Então, nessa fase, da prófase 1, ela vai ser marcada pela condensação progressiva dos cromossomos. Também a gente vai ter aí a troca do material genético, Quebra do envoltório nuclear, quebra da carioteca, a carioteca vai se desfazer. E início da migração dos cromossomos homólogos em direção à placa metafásica, que é ficar no meio, Então, essa etapa da prófase 1 é a mais longa e ela é dividida em 5 subfases, certo? Primeira subfase, o leptóteno. Nessa etapa, a gente vai ver os cromossomos duplicados, formando as cromátides, os cromossomos homólogos. Eles vão ser conectados pelo centrômero, vai começar a condensação, no leptóteno. Depois vem outra subfase, que é o zigóteno. Aí nessa fase aí, os cromossomos com seus homólogos, eles vão ficar mais alinhados, O par de homólogos possui as 4 cromátides já. Vai se formar um complexo proteico, ao lado desse cromossomo, denominado de sinaptonêmico, que lembra como se fosse um zíper,
e vai manter esses cromossomos homólogos unidos. Paquíteno, essa a gente pode considerar a fase mais importante aí da prófase 1, tá? Então, o que é que vai ocorrer aí? O que a gente chama de crossover ou permutação. A gente vai ter a troca aí de material genético, tá? Então, o complexo, aqui a gente vai ter os cromossomos homólogos, certo? Unidos. Eles vão trocar material genético aqui, ó, permutar, certo? Aqui a gente tá vendo a troca, eles vão se unir, certo? Essas cromátides e vão permutar o material. Por que isso é tão importante, gente? Isso é importante para permitir a variabilidade gênica, tá? Variabilidade genética, certo? Isso já foi muito questão de prova, tá? Por que é importante? É por conta disso que a gente, nessa troca de genes aí, permite que a gente não sejamos, por exemplo, cópias, né? A gente tem aí quem é filho do mesmo pai e mãe, por exemplo, não ter irmãos idênticos, ter vários ter características, né? Alguns seres vivos terem características adaptativas que se sobrepõem sobre os outros. Então, isso é muito importante para a adaptação, tá certo? Do indivíduo, para a variabilidade gênica, tá bom? Então, a fase mais importante aí que a gente pode considerar da prófase 1 é o paquíteno, por conta do crossover, tá? Da permutação, não esqueçam. Aí vem as duas últimas subfases, né? O diplóteno, que é esse complexo, né, sinaptonêmico, ele desaparece, tá? Aí a gente vai começar a ver a separação dos homólogos, que permanecem unidos, né, por conta das cromátides. Nos pontos que ocorreu a permutação dos cromossomos, que estão unidos em uma configuração, eles vão começar a formar, né, um que a gente chama de quiasma, tá? Aí vai ocorrer depois a diacinese, que os cromossomos homólogos estão separados e unidos apenas por esses quiasma, tá certo? Aí nessa fase vai ter a quebra, né, o desaparecimento, tá, do envoltório nuclear e o desaparecimento do nucleolo, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, prófase 1, o início, tá bom? Eu tenho aqui os centríolos, no início da prófase, par de homólogos e a ocorrência de crossover, tá? No fim, né, da prófase eu tenho os cromossomos aqui totalmente condensados e o envelope nuclear, ó, a carioteca se desfazendo, tá? E começa aqui os centríolos a formar os fusos. Vamos dar um resuminho aqui no que eu falei, tá bom? Vai ter a intérfase, né, duplicação. Começa agora a meiose 1, primeira fase, prófase 1. Primeiro subfase, o leptóteno. Ainda tem o nucleolo, começa a fazer aqui as fibras de fuso, certo? Os homólogos começam a se emparelhar, começa a condensação deles. Vamos para o zigóteno, as fibras polares, começa a formar aqui os fusos, tá? Os cromossomos homólogos agora estão completamente condensados, né, visíveis. No paquíteno vai ocorrer aqui, os homólogos começam a se unir aqui, ocorre a permutação, tá? E a visualização do quiasma, certo? Aqui no diplóteno, eles estão unidos apenas pelo quiasma, a carioteca se rompe, certo? Aqui na diacinese e desaparece, tá bom? Bom, isso é um resumozinho só da prófase 1, tá? Por isso que a gente considera ela a mais longa. Agora vamos para a metáfase 1. A partir de agora já se parece mais um pouquinho com a mitose, tá? Então, na metáfase 1, a membrana nuclear já desapareceu, né? Desaparece por completo. Os pares de cromossomos homólogos, eles se organizam, certo? No plano equatorial, no meio, né? Por isso que vem aí esse M de metáfase. Os centrômeros do cromossomos homólogos se ligam, tá? Aos centríolos opostos, ó, para formar essas fibras, tá certo? E eles estão bem no meio. Aqui são os quiasmas que estão unindo esses cromossomos.
Na anáfase, esses cromossomos, né, homólogos, eles se separam, são puxados para os lados opostos. Notem que isso também é bem parecido com a mitose, tá? Então, é importante deixar claro que na anáfase 1, os centrômeros não se separam, aí as cromátides irmãs permanecem unidas, tá? Essa é a diferença aí. Então, a separação é observada exclusivamente dos homólogos, tá? Separam os homólogos, certo? Porque ainda vai ocorrer aí uma outra divisão, uma outra anáfase. Na anáfase, são puxados. Na telófase 1, aí a gente vai ter, né, em cada polo da célula vai apresentar um conjunto haploide completo de cromossomos, os quais já foram duplicados, né? Os cromossomos vão começar a se descondensar, certo? Aí vai começar a voltar, né, a carioteca, tá? O envoltório nuclear, ele vai reaparecer e o citoplasma vai se dividir, né? Sofrer citocinese. Aí a gente completou a primeira divisão reducional, certo? Agora vamos para a meiose 2, que é extremamente semelhante, tá? Se assemelha muito à mitose, certo? Aí nessa fase aí, a formação das células haploides a partir de outras haploides. Só é possível porque ocorre, isso aí vai ocorrer durante a meiose 2, tá? Então, cada cromátide, né, ela vai se dirigir, né, a um polo diferente. E aí a gente vai chamar de cromossomo, né? E pode ser chamado de cromossomo irmão aí. E a meiose 2 é a segunda divisão da meiose, tá certo? Então eu tenho aqui a meiose 1, que foi a que eu expliquei agora, né? Sofreu lá, houve a prófase, né? A metáfase, até formar a telófase 2 células. Agora, ao mesmo tempo, na meiose 2, 2 células vão estar se dividindo sucessivamente. E no final a gente vai ter as 4 células. Vamos lá para a meiose 2. Então, na meiose 2, como eu disse, é semelhante à mitose. Na prófase 2, não vai ter aquelas 5 fases que a gente viu na prófase 1, não, tá? Aquela parte de crossover e aquelas fases, subfases, a gente só vê na prófase 1. Agora a gente só vai ver na prófase 2 uma prófase semelhante à da mitose. Então, vai ter a carioteca vai começar a se desfazer, os cromossomos vão se condensar, certo? Vai formar aqui as fibras de fuso, certo? Com os centríolos, tá? Sucessivamente, isso ocorre no mesmo tempo nas 2 células. Na metáfase, os cromossomos estão aqui no meio, né? Alinhados no meio, no plano equatorial, certo? E formando essas fibras aqui, ligadas a cada um a um centríolo. Na anáfase, esses cromossomos, né? Os centrômeros vão se separar, o que não ocorreu lá na anáfase 1, tá? Eles só vão se separar agora na anáfase 2. Eles vão se separar e vão migrar para os polos opostos, né? Vão ser puxados também. E na telófase, né? Por fim, esses cromossomos vão se descondensar, vai formar uma nova carioteca, um novo envoltório nuclear, né? Nucleolo, e vai ocorrer a citocinese. Quando ocorre a citocinese, no final, a gente tem 4 células haploides, tá? Vamos resumir agora. Bom, fases na meiose 2, cromossomos condensam-se, tá? O centríolo vai se duplicar, o centríolo já duplicado, né? A carioteca, o núcleo desaparece. Aí os cromossomos aqui, ó, espalham-se, tá? Sobre as fibras correspondentes, certo? Eles vão se condensar, né? Aí a gente vai para a metáfase 2, eles vão se alinhar no meio. Na anáfase, os centrômeros se rompem, eles são puxados. E na telófase, né, começa a reconstrução aquele da carioteca, os cromossomos se descondensam, parte centríolo para cada lado e ocorre a citocinese. No final, 4 célulazinhas.
certo? Bom, quais são as diferenças que a gente pode notar entre a mitose e meiose? Principalmente, tá? Na mitose, a gente vai ver que vai ter duas células filhas idênticas à célula mãe, certo? Eu vou ter cópias, certo? Isso ocorre nas células somáticas, né? Nos nossos tecidos, na maioria do nosso corpo, tá? A gente faz mitose diariamente, tá? Para crescimento, regeneração. Já na meiose, certo? A célula mãe vai dar origem a 4 células haploides, tá? Com metade dos cromossomos da célula mãe original, certo? A meiose, ela reduz a metade dos cromossomos, tá? Das células filhas, e a mitose, ela mantém a quantidade dos cromossomos. A mitose ocorre na maior parte de células somáticas do corpo, como eu falei, que são aquelas células que formam qualquer tecido do corpo. E a meiose vai ocorrer em células germinativas, gametas, ou na formação de esporos, tá? Quando for plantas. Então, aqui são as nossas fases, né? Aqui a prófase, metáfase, anáfase e telófase na mitose. E aqui a minha meiose, certo? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido aí. Não esqueçam que a fase mais longa e que a gente pode dizer que tem maior destaque aí para a variabilidade gênica é a prófase 1, por conta do prófase over, tá? Da permutação. E façam aí, gente, seus resumozinhos. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre mitose e meiose, podem deixar nos comentários ou entrar em contato comigo aqui para perguntar, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. E fiquem com Deus e eu conto com vocês na próxima aula, tá bom? Um beijo grande e até mais, gente. Tchau, tchau.